pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre impactos ambientais, discussões ambientais e o despertar, de modo geral, sobre a consciência ambiental, Falei para vocês qual é a origem, o porquê está sendo importante. Hoje, nessa aula de número 07, vou mostrar alguns dos impactos ambientais. Desde já, falo para vocês que o seguinte, por que se tornou tão importante falar de impactos ambientais? Porque se antes, alguns impactos era de nível local, por exemplo, se você tem um descarte de lixo irregular e você acumula ele, pode atrair ratos, um exemplo. E aí se torna um problema, de bairro ou local, de terreno, no seu terreno. Só que nossos impactos, desde a primeira revolução, se tornou de forma tão intensa que o que aconteceu na Europa tem efeito até hoje no Polo Sul, digamos assim, lá na Antártica. Então, se chama atenção para a dimensão com que os impactos passam a ocorrer. Se antes era local ou regional até, digamos assim, o caso, um fenômeno que acontece, que vocês não vão ver agora, mas chamado de ilha de calor. Quando você tira a cobertura vegetal de um lugar, esse lugar ele perde a capacidade de absorver a radiação solar. E aí você coloca um prédio, igual o prédio espelhado, que é insuportável de você andar na rua e o sol logo reflete em você. Isso é um fenômeno regional, porque quando tem muitas construções que, ao invés de reter, o reter no quesito de absorver e transpirar, como uma vegetação costuma fazer, ele irradia, irradia, reflete, aquela sensação de calor só aumenta, e aí se torna desagradável para a gente estar andando num grande centro urbano. Isso, digamos que é um fenômeno regional, acontece ali num centro urbano e tudo mais. Só que os impactos que hoje em dia têm surtido muito efeito, e chamado a atenção, são impactos de dimensão global. E aí, antes de falar dos principais, eu vou dar outros exemplos. Quando tem uma poluição de uma bacia hidrográfica, um aquífero, tem muito a ver com o tipo, por exemplo, de forma de cultivo. A gente tem utilizado na agricultura moderna muito fertilizante, muito agrotóxico, e aí na hora que infiltra, essa infiltração contém esses aditivos químicos que são prejudiciais à saúde humana, são prejudiciais à saúde de todo o bioma, tanto vidas mesmo, animais, quanto vidas vegetais. A gente tem a contaminação de águas oceânicas e antes de falar do outro, a contaminação da água oceânica também é devido a um descarte irregular, um saneamento que tira o dejeto, até os dejetos humanos, e logo leva para águas oceânicas. Então, realmente, você tem aí um uso insustentável da água, porque você usa a água, mas você ao mesmo tempo contamina a água, então se torna um pouco insustentável pensar. E aí isso leva até um esgotamento dos recursos pesqueiros em função dessa contaminação. Os animais marinhos também perecem em função disso. E não vamos falar só do descarte dos dejetos humanos no geral, mas a forma com que a gente consome, consome muitos produtos, e aí para onde vai, E os animais marinhos sofrem com o excesso de lixo nas águas, E aí vocês veem muitas tartarugas que acabam ingerindo muito plástico, várias vidas animais, já tem o plástico dentro do seu organismo, porque se tornou inevitável para eles, estarem em contato com o lixo que nós humanos produzimos, Então é realmente uma situação muito triste. A gente tem a emissão de gases poluentes, que eu falei para vocês, que começou com a primeira revolução industrial, e esses gases, eles são compostos tóxicos, eles geram uma poluição do ar, e já já vocês vão ver outros impactos em decorrência dessa poluição do ar. E já, nos aprofundando, eu menciono para vocês os 3 que eu vou me ater aqui, que é chuva ácida, destruição da camada de ozônio e o aquecimento global, que é a consequência da intensificação do efeito estufa.
Bom, o primeiro, né? Vamos falar de um que deu pano para manga para vários acordos climáticos, como a gente vai falar na semana que vem. Mas o que vem a ser? Gente, antes de mais nada, efeito estufa é algo normal, né? É normal que a Terra ela receba uma radiação e o vapor d'água ele contenha uma parte dessa radiação. Afinal, o calor é necessário para a vida, tal qual a água, certo? E aí a gente tem, em função disso, uma temperatura adequada para ter vida. Só que o que acontece? Com o CO2, o N2O, o CH, né, o exemplo que eu digo para vocês, né, transformando essa sigla em nome, o dióxido de carbono, muito liberado aí na queima de combustíveis fósseis, eles acabam retendo mais calor do que é necessário. E falo mais, até o metano é um gás liberado pelas vacas. O gás, em função dos gases que as vacas liberam, eles também retêm mais calor do que é necessário. E o que acontece? Que junto com esse calor que é absorvido, a gente acaba absorvendo também radiação infravermelha, tá? Isso acaba fazendo o quê, no fim das contas? Acaba intensificando o efeito estufa. Isso faz com que, então, se permita a entrada, mas não se permita a saída desses gases que retêm o calor. E aí a gente tem como consequência o fato de que a vida mesmo humana, a vida dos outros animais, não consegue se adequar de forma tão rápida a esse aumento de calor tão expressivo. Vai ter elevação do oceano, porque né, calotas polares vão derreter, vai ter aí um desequilíbrio ecológico de maneira geral, porque animais que eram adaptados a um tipo de clima, né, quando você muda esse clima, vai mudar o equilíbrio dessas vidas também, né? Então vai ter esses efeitos aí que são realmente muito devastadores para todas as vidas da Terra, tá bom? A chuva ácida. Gente, a chuva, ela tem um nível de acidez e o corpo humano também tem, vários componentes né, da natureza têm o seu nível de acidez. O problema é quando esse nível está acima do que é saudável. E o que acontece? Conforme a gente libera aí, mais uma vez, o CO2, né, o dióxido de carbono, o CO2, o nitrogênio, o óxido de nitrogênio e tudo mais, conforme esses gases são emitidos em função da industrialização também, mas em função dos transportes, em função aí da emissão por meio de vários fins né, humanos, construções e afins, eles fazem o quê? Eles fazem com que haja uma reação química da água com esses componentes. E aí o que vai ter? Vai ter aí uma chuva em função de uma composição acima do que é saudável de acidez. Por isso que é uma chuva ácida. E a consequência que a gente vai ter vai ser aí a contaminação dos lençóis freáticos, como a própria imagem mostra, né? E aí vai ter a consequência da própria vegetação, né? Que vai sofrer com essa acidez, porque a acidez é corrosiva, e pegando já um gancho dessa corrosão, vocês, se pesquisarem no Google, vão ver até monumentos que são corroídos em função do tempo, em função de receber essa água né, mais ácida do que é necessário, do que é saudável. E aí, por fim, trago o último. Antes de mais nada, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem à esquerda. Percebam que o em azul é o ozônio. E, professor, o que é o ozônio? O ozônio, gente, nada mais é do que uma camada né, que está presente na nossa atmosfera, que ela faz com que os raios ultravioletas eles não cheguem na Terra, né, na superfície, de forma muito intensa. Eles retêm. Só que o que acontece? Conforme a gente começou a usar muito clorofluorcarbono, o clorofluorcarbono ele consegue atingir justamente a altitude aí entre 10 entre 40 quilômetros, justamente onde está a nossa camada de ozônio, a nossa camada protetora. E o clorofluorcarbono ele é liberado
nos ar-condicionados, ele é liberado nos aerosóis, ele é liberado nas geladeiras. Hoje em dia até tem uma mobilização para que a gente não use os aerosóis que tem o clorofluorcarbono, já foi substituído, mas o que aconteceu das décadas para cá, até hoje tem efeito, como é o caso aí da imagem. Em 2013, olha o rombo aí o rombo do buraco na camada de ozônio, né? Então, isso é muito grave. E aí, o que a gente tem como consequência? A gente tem um aumento, né, das incidências de câncer de pele, de cataratas, né, doença nos olhos. A gente tem o enfraquecimento da nossa imunidade, né, nesse combate aí com os raios ultravioletas, como a gente vê até os protetores solares, né, dizendo, ó, tal fator é 50, tal fator é 60. Então, algo que era natural, né, a nossa camada de ozônio, que é protetora, acaba sendo aí rompida e deixando a gente muito expostos, né, a esses raios que são nocivos. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.